Vamos lá, Escola Bíblica Dominical, né? Nós estamos estudando a Carta aos Romanos, revista muito boa, da revista da Editora Cristã Evangélica, muito legal, muito bem formatada, assuntos consistentes, revista muito bacana mesmo. Eu só faço uma ressalva, não denegrindo a revista nem nada, porque a revista está realmente maravilhosa, mas ela se enquadraria melhor numa igreja presbiteriana, uma igreja com uma pegada calvinista. Haja vista que a revista, sobretudo essa da Carta aos Romanos, é uma lição que está sendo estudada sobre uma perspectiva calvinista. Já dei uma olhada na revista toda e realmente dá para perceber pelos comentaristas, pelos detalhes, né? Stott comenta o seguinte: John Stott é um autor calvinista, né? Eles colocam John Stott aqui junto com John Wesley, Martin Lutero, e John Stott, embora, com todo o meu respeito, um grande servo de Deus, mas não concordo com ele em alguns aspectos. Vou estudar a lição, vamos estudar a lição, mas vou ter que filtrar, né? Porque o meu viés teológico não é calvinista. Eu não posso dizer assim que eu seja arminiano, porque a minha pegada é um pouco diferente, mas de boa. Fica mais evidenciado essa coisa dessa visão calvinista na lição 11. Ele coloca aqui como comentarista o ilustre pastor Hernandes Dias Lopes. John Stott está em todas. Acho que ele fez a revista baseada no livro, no comentário do John Stott. Então, continuando a lição número 1, chegamos a Roma, título da lição. Texto básico, Romanos 1, 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Vamos dar uma lida aqui no Romanos 1, 16 e 17. Esse versículo é considerado o mini Romanos. É um resumo, a síntese da revista toda. Na minha Bíblia aqui de aplicação pessoal, na linguagem Almeida Revista Corrigida. Diz assim, Romanos 1, de 16 e 17. Romanos 1, o 16 e o 17. Então ele fala aqui: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Vamos ler numa outra versão. Eu vou ler aqui também na NVI. A gente tem que sempre comparar para ter uma visão melhor. O português utilizado na NVI é mais acessível, né? Romanos 1, 16 e 17. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Né? Então isso aí. Esse é o texto áureo, texto principal, onde vai se fundamentar o estudo aqui. Qual o alvo da lição? Aí é que ele diz aqui: ao estudar essa lição, você compreenderá o propósito e as circunstâncias que envolveram a escrita da carta aos Romanos, a influência dela,
os principais temas e a importância que a carta tem para a igreja de hoje. Ao final, o aluno deverá ser capaz de conhecer melhor a carta aos Romanos, incluindo a cidade, detalhes da obra, pessoas envolvidas e a influência da carta. Sentir-se aí desejoso de um estudo mais profundo da carta aos Romanos a partir dessa lição. E deve procurar aplicar os ensinos da carta à vida diária e experimentar a bênção e o poder de influência da carta aos Romanos para a vida em Cristo. Certo? Começa aqui o autor da revista falando temas básicos aqui sobre a cidade. Ambição, conquista, luxúria, homicídio e o poder de uma tecnologia sem igual. Essas são as pedras fundamentais do Império Romano. Eles eram movidos por um tipo de ego cultural coletivo. As construções colossais de Roma, estádios, palácios, estradas, aquedutos, se espalharam por 3 continentes e revelaram o poder e a promessa da civilização mais avançada do mundo. Essas estruturas tornaram-se símbolos daquela ideia de Roma. Mas embora os romanos tenham dominado a paisagem com enormes feitos de engenharia, eles foram impotentes para evitar a própria autodestruição. Roma foi fundada em 753 a.C., era a capital e a sede do Império Romano. Na época do apóstolo Paulo, era a maior cidade do mundo. A maioria dos historiadores afirma que no século I a.C., Roma teria pouco mais de 1 milhão de habitantes. O Império Romano foi um dos maiores da história. Não é sem motivo que Paulo escreveu em Romanos 1,8. Romanos 1,8. Vamos ver o que ele diz aqui em Romanos 1,8. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Ele dá essa ênfase aqui, tudo o que acontecia em Roma, o mundo ficava sabendo. Roma era um tremendo de um palco, né? Então Paulo tinha esse interesse de ir para lá, porque tudo que acontecia em Roma acontecia de verdade. Então Roma era o centro do mundo. Aquela história de que todos os caminhos levam a Roma tem a ver com a tal da plenitude dos gentios. Roma, ela se transformou em Roma por conta do cimento. A arquitetura e a engenharia romana é que dão essa dimensão colossal do império. E o cimento, né, o concreto, tem tudo a ver com o desenvolvimento de Roma. Roma cria uma arma de expansão territorial que é a estrada pavimentada. Então Roma é a primeira nação que tem essa ideia. Como é que você consegue ganhar uma batalha? Com suprimentos, né? Soldados, alimento, armas, todo tipo de retaguarda que um exército precisa para continuar forte no campo de batalha. E Roma fez isso muito bem. As estradas pavimentadas tinham a capacidade de levar suprimento para o fronte numa velocidade incrível para a época, né? E o Império Romano, o crescimento do Império Romano, ele se confunde com o limite do transporte da época. Até onde um cavalo consegue chegar, chegou Roma. Até onde haveria condição de se deslocar carroças e comboios com uma velocidade razoável. Nós estamos falando aqui de velocidades daquela época, né? Estamos falando aqui, tenta voltar no tempo. Qual era a velocidade máxima da época? A velocidade de um cavalo. A velocidade de uma carroça. Agora imagine uma carroça andando numa estrada pavimentada e uma carroça, a mesma carroça andando numa estrada de terra. Então,
por mais lento que esse veículo seja, ele vai ser infinitamente mais rápido se deslocando numa estrada pavimentada. E isso fez de Roma um colosso. Roma é marcada pelo assassinato, pela traição e pela conquista. A sucessão de imperadores que dominaram Roma é marcada por isso, pelo assassinato. Roma é banhada de sangue, é sangue misturado na argamassa. A engenharia romana é extraordinária, porque seus monumentos duram até hoje, marcando aí a história. A gente vê na Itália e em vários outros países, Constantinopla, na Ásia Menor, que tanto marca as páginas da Bíblia quanto a nossa história. Constantinopla, que hoje não é mais Constantinopla, é Istambul, né? Então, assim, o Império Romano foi realmente um colosso. E a profecia de Daniel é que o Messias viria na plenitude dos gentios. A bênção de Abraão, lá em Gênesis 15, cita a plenitude dos gentios. Quando você lê a bênção de Deus a Abraão, lá em Gênesis 15, não, Gênesis 12, quando você lê aqui, quando o Senhor fala: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da terra de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse em ti serão benditas todas as famílias da terra é o Evangelho sendo pregado antes do Evangelho. Então, a bênção do Senhor vem de longa data. E o autor de Romanos vai tratar disso aí de uma maneira maravilhosa. A igreja em Roma no Novo Testamento, a cidade é mencionada 8 vezes, 5 no livro de Atos, né? 2 na carta aos Romanos, 1 na carta de 2 Timóteo, outros lugares são mencionados na carta aos Romanos, né? Régio, hoje chamada de Baía de Nápoles, Praça de Ápio e Três Vendas, lugares aí que é citado em Atos dos Apóstolos. Aliás, entender a carta aos Romanos é entender o livro de Atos, porque o livro de Atos dos Apóstolos fala muito de Roma, e é interessante. Quando a gente vai ler a carta aos Romanos, para não virar confusão, é interessante a gente ler a carta aos Romanos à luz da carta aos Gálatas, e com uma pitada de carta aos Efésios, e de olho na carta aos Hebreus, porque a carta aos Romanos ela meio que atravessa essas outras cartas, e o livro de Atos dos Apóstolos meio que dá uma sustentação, né, para a leitura de Romanos. Romanos em Pentecoste. O livro de Atos nos informa que havia romanos entre os que presenciaram o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecoste. Isso está em Atos 2:10. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava.
Havia em Jerusalém judeus, homens tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como os convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? É provável que alguns desses tenham sido convertidos a Cristo e voltaram a Roma, deram início a um grupo de crentes. A partir do século II a.C., Roma passou a contar com significativa população de judeus. Então, é isso aí. Eu acredito que quando começa ali a perseguição, que tem aquela primeira diáspora ali por conta da seita, né, que estava começando no meio do judaísmo, vamos dizer assim, seita, né, que seria os do caminho, né, aqueles seguidores do Messias, o Galileu Jesus. Então eles começam a ser perseguidos e se cumpre aquilo que ele falou, que a propagação, que eles sejam fiéis aí na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Então quando começa aquela perseguição lá em Jerusalém, que o povo pega o beco, eu acho que muita gente foi parar lá em Roma. Aí tem o casal Átila e Aquila e Priscila, né, que dão uma ideia de que muitos crentes foram parar lá em Roma. E obviamente onde tem crente tem oração, onde tem oração tem pregação, tem estudo bíblico, e aí tem testemunho, e aí a coisa vai começando devagar, mas consistentemente. Então não existe assim uma data oficial, nem um fundador oficial da igreja em Roma. Mas a igreja surgiu em Roma e é uma realidade. E o apóstolo Paulo vai para lá e quando chega lá é acolhido pelos crentes que já estavam lá. É o tópico 3 aqui, ó, quem fundou a igreja. O imperador Cláudio, que é 41 a 54 depois de Cristo, ordenou a expulsão em massa dos judeus de Roma, por volta do ano 49 depois de Cristo. Essa expulsão é mencionada no livro de Atos, lá em Atos 18, versículo 2. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com sua esposa Priscila, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los e, uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles. É provável que tenhamos aqui o relato do primeiro contato de Paulo com algum crente vindo de Roma. Esse casal foi importantíssimo na vida de Paulo, já visto que era um casal que também atuava no mesmo trabalho que Paulo arrumou depois de ser exilado por conta de ter aceitado Jesus. Ninguém sabe ao certo como e quando a igreja em Roma começou. Paulo foi à cidade de Roma como prisioneiro. O bicho é doido. Ele falou assim, vou para Roma. E ele resolveu ir como prisioneiro. Porque quando ele foi acusado pelos judeus de blasfêmia, o crime deles, se é que pode dizer assim, era um crime que não afetava o império. Afetava a religião dos judeus, mas não era um crime para a lei romana. E ele poderia ser absolvido ali no julgamento que ele suporta. Mas do nada ele abre a bocona dele e fala, apelo ao imperador. Vários dias depois, vindo Félix com sua esposa Drusila, que era judia, mandou chamar Paulo e ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus.
Quando Paulo se pôs a falar acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse: basta por enquanto, pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro, pelo que mandava buscá-lo com frequência e conversava com ele. Passado 2 anos, Félix foi sucedido por Pórcio Festo. Todavia, porque desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão. 3 dias depois de chegar à província, Festo subiu de Cesareia para Jerusalém, onde chefes dos sacerdotes e líderes judeus compareceram diante dele, apresentando as acusações contra Paulo. Pediram urgentemente a Festo o favor de transferir Paulo para Jerusalém. Pois estavam preparando uma emboscada para matá-lo no caminho. Festo respondeu: Paulo está preso em Cesareia, e eu mesmo vou para lá em breve. Desçam comigo alguns líderes seus e apresentem ali as acusações contra esse homem, se realmente ele fez algo de errado. Tendo passado com eles 8 a 10 dias, desceu para Cesareia. No dia seguinte, convocou o tribunal e ordenou que Paulo fosse trazido perante ele. Quando Paulo apareceu, os judeus que tinham chegado de Jerusalém juntaram-se ao seu redor, fazendo contra ele graves acusações que não podiam provar. Então Paulo fez sua defesa. Eu nada fiz de errado contra a lei dos judeus, ou contra o templo, ou contra César. Festo, querendo prestar um favor aos judeus, perguntou a Paulo: Você está disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado diante de mim sobre tais acusações? Paulo respondeu: Eu estou agora diante do tribunal de César, onde eu devo ser julgado. Eu não fiz nenhum mal aos judeus, como bem sabes. Se de fato sou culpado de ter feito algo que mereça a pena de morte, não me recuso a morrer, mas se as acusações que os judeus têm contra mim não são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Apelo para César. Depois de ter consultado seus conselheiros, Festo declarou: Você apelou para César. Para César você irá. E aí, nessa brincadeira dele falar que apela ao imperador, ele foi para Roma. E acredito que o imperador, quando leu a carta aos romanos, principalmente aquela parte da boiolagem lá, que ele fala lá dos romanos, ali não caiu muito bem nos ouvidos lá do imperador. E aí ele acaba tendo que encarar o machado romano. Portanto, ele não foi o fundador dessa igreja. Recomendou a irmã Febe, da igreja de Secreia, Porto de Corinto, onde havia uma igreja. Possivelmente ela tenha levado a carta aos romanos. Os membros da igreja, que é o item 4 aqui. A igreja em Roma era formada por crentes gentios e judeus. A palavra gentios aparece 23 vezes na carta aos romanos e a palavra judeu e judeus ocorre juntas 13 vezes. Esses números têm levado alguns comentaristas a afirmar que os membros da igreja de Roma, na maioria, eram gentios. Também acredito isso, que a maioria eram gentios. E era uma dificuldade muito grande para os judeus por conta do evangelho de Pedro, que ele pregava, e do evangelho de Paulo que ele pregava. Paulo pregava um evangelho voltado para o judeu, e tanto que vira aquele balai de gato em Atos 15, que eles têm que fazer um concílio para resolver a confusão dele. Um bom exemplo da pregação do evangelho de Paulo está em Atos 13. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha, onde João os deixou voltando a Jerusalém. De Perge, prosseguiram até Antioquia da Pisídia. No sábado, entraram na sinagoga e se assentaram. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhes mandaram dizer:
Irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, por favor, falem. Pondo-se de pé, Paulo fez sinal com a mão e disse: Israelitas e gentios que temem a Deus, ouçam-me. O Deus do povo de Israel escolheu nossos antepassados e exaltou o povo durante a sua permanência no Egito. Com grande poder, os fez sair daquele país e os aturou no deserto durante cerca de 40 anos. Ele destruiu 7 nações em Canaã e deu a terra delas como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. E depois disso, ele lhes deu juízes, até o tempo do profeta Samuel. Então o povo pediu um rei. E Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Da descendência desse homem, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus, como prometera. Antes da vinda de Jesus, João pregou um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Quando estava completando a sua carreira, João disse: quem vocês pensam que sou? Não sou quem vocês pensam, não. Mas vem depois de mim aquele cuja sandália não me digno a desamarrar. Irmãos, filhos de Abraão e gentios que temem a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. O povo de Jerusalém e seus governantes não reconheceram Jesus. Mas, ao condená-lo, cumpriram as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados. Mesmo não achando motivo legal para uma sentença de morte, pediram a Pilatos que o mandassem executar. Tendo cumprido tudo o que estava escrito a respeito dele, tiraram-no do madeiro e o colocaram no sepulcro. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e por muitos dias foi visto por aqueles que tinham ido com ele da Galileia para Jerusalém. Eles agora são testemunhas dele para o povo. Nós lhes anunciamos as boas novas. O que ele prometeu aos nossos ancestrais, ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como está escrito no Salmo 2º. Tu és meu filho, e hoje eu te gerei. O fato de que Deus o ressuscitou dos mortos, para que nunca se decomponha, é declarado nestas palavras: eu lhes dou as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. Assim diz também: não permitirás que teu santo se decomponha. Davi, pois, tendo servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus ancestrais, e seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Portanto, meus irmãos, eu quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de tudo o qual não poderia ser justificado pela lei de Moisés. Cuidem para que não lhes aconteça o que disseram os profetas. Vejam, escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois farei algo em seus dias que vocês jamais creriam, se alguém lhes contasse. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. Despedida a congregação, muitos dos judeus e estrangeiros piedosos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé.
Estes conversavam com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e contradiziam o que Paulo dizia. Então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente: Era necessário primeiro anunciar a vocês a palavra de Deus, uma vez que a rejeitam e não se consideram dignos da vida eterna. Agora nós voltamos para os gentios. Pois assim o Senhor nos ordenou. Eu o constituí luz dos gentios, para levar a salvação até os confins da terra. Ouvindo isso, os gentios se alegraram e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região. Mas os judeus incitaram as mulheres piedosas de elevada posição e os principais da cidade, e suscitando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Estes sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Nesse episódio de Atos 13, que é para você ter uma ideia de como é que era agressivo para a perspectiva judaica o evangelho pregado por Paulo e a briga que dava. E dá para sentir pela interpretação do ator o tanto a paixão de Paulo, o sentimento dele na pregação do evangelho. E você vai ver que a bagunça que Paulo trouxe para o judaísmo não foi pequena. Por isso a resistência do judeu e por isso o concílio registrado em Atos 15. O apóstolo Paulo, ele não cria um evangelho. Ele cita o evangelho de Deus e ele adapta, traduz esse evangelho de Deus para o judeu e para o gentio. O lance é assim, ó. Eu vejo da seguinte forma. Deixa eu virar essa câmera aqui. Eu vejo da seguinte forma. Deus cria o ser humano. Aí tem dilúvio. Aí você vem aqui com Abraão, Isaac, Jacó, patriarcas. Aí vai pro escravizado no Egito. Aí continua a linha. Sai do Egito, aí vem os juízes, aí vem a monarquia de Saul, monarquia de Davi, monarquia de Salomão, aí chega na monarquia de Roboão. Aí o que acontece nesse ponto? Nesse ponto há uma divisão do reino. O reino se divide, reino do norte e reino do sul. O reino de Judá continua um pouco mais de tempo, mas o reino do sul continua um pouco mais de tempo, mas o reino do norte ele é extinto por conta dos assírios. Senaqueribe despedaça com todo mundo e eles, acabou. O reino do norte acabou. O reino do sul continua até serem presos na Babilônia. Nesse meio de tempo aqui entra a figura do profeta Oséias, que é citado por Paulo lá em Romanos 9, 10 e 11. Prometendo que o reino do norte e o reino do sul vão se reunificar. Beleza. Aí se reunifica. O reino do sul volta para Jerusalém, reconstrói o templo, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Aí nasce Jesus, conforme prometeu Deus para Daniel, Daniel profetizou, e a coisa vai. De Jesus, aí tem Atos dos Apóstolos. Quando surge Atos dos Apóstolos, aí entra um ingrediente novo, chamado igreja. Essa igreja aqui é que o apóstolo Paulo fala que vai se reunificar, sendo enxertada no lugar dos galhos que foram quebrados. Qual galho foi quebrado? O reino do norte. E o apóstolo Paulo mostra esse enxerto, e além disso, ele faz a transição da religião. Porque de Moisés até aqui, Jesus, nós temos aquilo que a gente pode chamar de judaísmo, se é que a gente pode chamar assim.
com seus sacrifícios, rituais e tudo que tem direito. E o apóstolo Paulo aqui, Jesus e os 12 têm uma missão: fazer a transição. Fazer a transição. Não vai ser mais dessa forma. Agora é Cristo. Então, como é que eu chego para um judeu e falo para ele: olha, as tuas obras que tu fazia para ser salvo, esquece. Agora vai ser tudo através de Cristo. Se um cristão fala isso para um judeu na cara dele em Jerusalém, o nome disso seria blasfêmia. E o cara seria morto, como foi morto Estevão, como foi morto vários mártires. O apóstolo Paulo, quando fala isso numa sinagoga, lá na Ásia, no lugar onde ele estava, isso deixa irritado os judeus. O cara fica brabo. Por quê? Porque ele está dizendo claramente: não é mais a lei que salva. Agora que salva é o sangue de Jesus. Então isso fica complicado para o judeu entender. E é mais complicado ainda para o não judeu entender. Porque para Paulo explicar a salvação por Cristo, ele explica o judaísmo. Ele explica como é que Deus fazia a redenção, a justificação de pecados no judaísmo. Aí ele explica uma coisa para poder falar da outra. E esse balai de gato é que está amplamente discutido no livro de Romanos. E que a gente pretende discutir agora. Então, vamos estudar aqui então a carta aos Romanos, usando como guia de estudo essa revista da editora cristã evangélica e refutar alguns pensamentos que a gente não concorda, que são claramente pensamentos calvinistas e que não bate muito com a nossa visão de salvação. Beleza? Então vamos seguir para frente aí. Muito bem, vamos fazer uma entrevista aqui com o apóstolo Paulo e fazer algumas perguntas para a gente poder entender um pouco da carta aos Romanos que ele escreveu. Apóstolo Paulo, me diga uma coisa: como é que deve ser o entendimento? Como é que a gente deve abordar a carta aos Romanos para entendê-la melhor? Porventura ignorais, irmãos, pois fala aos que conhecem a lei. O senhor acredita que o conhecimento da lei, o conhecimento dos escritos dos profetas favorece o entendimento do leitor da carta aos Romanos? Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações, ao Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Entendendo aqui uma estrutura básica da carta, nós temos o seguinte: o propósito principal do autor é mostrar que Deus declara justo somente aquele que crê em Cristo. Vamos dividir a carta aos Romanos em 3 partes. Do capítulo 1 ao capítulo 8, capítulo 9, 10 e 11 e do capítulo 12 ao 16. Sendo que do capítulo 1 ao 3 é abordado aspectos da condenação. 4 ao 5, aspectos da justificação. Do 6 ao 8, justificação. E 9 a 11, eleição, ou eu prefiro falar as 2 casas de Israel, que é uma grande chave para o entendimento da carta aos Romanos. O perfeito entendimento das 2 casas de Israel, que desemboca na 3ª casa e última casa. Primeiro nós temos a casa de Israel, 12 tribos,
o reino se divide em casa de Israel e casa de Judá, e depois se unifica casa espiritual, conforme está registrado nas cartas de Pedro. Vamos tratar desse assunto com mais detalhe. E a parte final, que seria a aplicação, de 12 a 15, e as saudações finais de Paulo. Algumas curiosidades de Romanos, conforme está escrito aqui na revista. Romanos tem 65 citações do Antigo Testamento. O livro mais citado é Isaías. O Pentateuco é citado 28 vezes em Romanos. Romanos está entre os 4 livros do Novo Testamento que mais citam o Antigo Testamento. Os outros são Mateus, Atos e Hebreus. Paulo cita o nome do profeta Isaías 5 vezes na carta aos Romanos. Roma é chamada de Babilônia em 1 Pedro 5,13. A explicação comum é que tanto Babilônia quanto Roma foram lugares onde o povo de Deus sofreu perseguição dos anfitriões. Isaías é mencionado 10 vezes nos capítulos 9 a 11 da carta aos Romanos. E eu cito em destaque o livro de Oséias e o perfeito entendimento do livro de Oséias para a compreensão da carta aos Romanos. Conclusão. Romanos contém o mais rico esboço do entendimento que Paulo tinha da mensagem cristã. Ao estudarmos essa preciosa carta, deixemos que Paulo fale por si mesmo, ao invés de tentarmos fazê-lo dizer aquilo que as antigas tradições ou as novas percepções pretendem que ele diga. Vamos deixar Paulo falar. Bem verdade que Paulo fala o que a lei e os profetas dizem. Isso é que é o fato. Aquilo que foi profetizado é o que ele fala.